Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação e a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. A bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. Estamos no ar? Estamos no ar? Podemos? Andiamo ragazzi! Olá, candidato Enem, tio Rômulo na área. Olá, candidato, aluno do curso regular, aluno do Aprovadores, estamos nessa vibe da vitória. É isso? Quem acredita sempre alcança. Olha lá, vamos estudar porque o tempo está passando. Olá, candidato Enem, está na hora de nós começarmos a discutirmos, olha aí, o nosso simulado. Muita gente fez o simulado, foi bem, outros não foram tão bem, outros foram melhor do que esperavam. Professor, mas tinha muita interpretação textual? Sim, porque no caso o Enem cobra muita interpretação textual. Professor, tinha questão que levava em consideração ambiguidade, gênero textual? Sim, porque isso é o que o Enem cobra. Apesar de nós virmos a gramática aplicada no texto e a gramática pura, o perfil de cobrança do Enem com o qual você tem de se acostumar é o da gramática contextualizada, ou seja, da gramática aplicada ao texto. Vamos lá, um titio, no passo a passo, vamos falar da nossa correção dirigida. Por que está o material da redação Zice agora? É o material da gramatiquice. Cadê o Titi? Entrou errado? Não pode entrar errado. É um negócio muito perigoso, diretozice. É isso mesmo? E já está tudo pronto, o material da Ana é maravilhosa. Foi ou não foi? Correção ao vivo do simulado. Linguagens, códigos e suas tecnologias. Menino, mas isso aqui é uma arte maravilhosa. Então vamos lá com o Titi no passo a passo. Vamos começar discutindo a nossa primeira questão de interpretação, entendimento do texto. Autopoluição. Mariana Jacob. Vivemos numa época de grandes conquistas tecnológicas. Infelizmente, algumas delas correspondem efeitos negativos, tais como a poluição, que prejudica a nossa respiração por ar comprometido, nossa alimentação pela adição de pesticida às plantações e de conservantes, hormônios e antibióticos aos alimentos que ingerimos. E nossa audição pela exposição do número de decibéis prejudicial ao nosso aparelho auditivo. Se por um lado, apenas parcialmente podemos evitar esse tipo de poluição que nos é imposto, por outro, temos todo o poder de nos preservarmos dos efeitos de elementos perniciosos à saúde, tais como fumo, álcool, café, drogas e automedicação. Quando a autora do texto emprega o verbo, ai Jesus, quando a autora do texto emprega o verbo viver na primeira pessoa do plural, vivemos numa época de grandes conquistas tecnológicas. Ela se refere o quê? A ela e aos cientistas, a ela e aos leitores e cientistas, a todos os que possuem vícios ou aos leitores brasileiros. A elas e aos leitores.
Na prova do Enem, isso também cabe, ou de vez em quando cai, como marca do autor do texto para envolver no processo dissertativo ou no processo narrativo o interesse daquele que está recebendo o texto com o interesse dela, que é quem está falando ou dizendo toda a informação. Então, presta atenção, titio. Eu posso dizer assim, olha, eu vivo num mundo em que a tecnologia faz parte do meu cotidiano. Eu uso a internet, eu uso o aparelho de TV interativa, eu uso, enfim. O meu texto vai ter alguma atratividade por conta do conteúdo que ele está dizendo. Agora, eu posso ouvir o meu leitor dizendo assim, vivemos num mundo em que a internet faz parte do nosso cotidiano. Nós usamos isso, nós usamos aquilo outro. Quando você flexiona da primeira pessoa do singular para a primeira pessoa do plural, você tem a possibilidade de envolver mais o seu interlocutor naquilo que está sendo dito, contado ou defendido. Continuando aí com o titio. Ao dizer que, infelizmente, algumas delas correspondem efeitos negativos, tais como com a poluição, a autora expressa sua opinião sobre o que é dito por meio da palavra infelizmente, mostra que toda conquista tecnológica tem alguns efeitos negativos, cita com exemplo de conquista tecnológica a poluição, declara sua total aversão, olha aí, gente, pelas conquistas tecnológicas ou informa que as conquistas tecnológicas poluem o ar que respiramos. No passo a passo. Expressa sua opinião sobre o que é dito por meio da palavra infelizmente. Titio vai só colocar aqui um comentário que é o seguinte. Felizmente, infelizmente, possivelmente, isso nós chamamos no texto de modalização. E modalização é algo que tem caído muito, tanto na interpretação textual voltada para os vestibulares, quanto para a interpretação textual voltada para o Enem. Como assim, professor? Você tem a parte do conteúdo, que é aquilo que você expressa, que você embrulha e entrega para o seu leitor, e você, além daquele conteúdo, você tem a sua tinta da opinião. Então, eu tenho um carro, eu vou lhe dar um carro, mas eu gosto de amarelo, eu vou pintar o carro de amarelo. Eu gosto de vermelho, eu vou pintar o carro de vermelho. E assim é a informação. Se eu digo, choverá amanhã, eu tenho uma informação, eu tenho um conteúdo. Agora, se eu digo, olha, infelizmente choverá amanhã. Esse infelizmente, ele não faz parte do pacote chamado conteúdo. Esse infelizmente é a marca de opinião do autor sobre aquilo que está sendo dito. Isso se chama modalização. Por que modalização? Porque é o autor entregando um modo que ele pensa ou com que ele pensa sobre o assunto que ele está abordando. Felizmente, infelizmente, possivelmente, não é isso? Na verdade, e por aí vai. Vamos lá, Titi. Analisando as outras opções, veja só que interessante, porque isso aqui é comum nas interpretações de texto do Enem. Mostra que toda conquista tecnológica tem alguns efeitos negativos. Toda. Cometeu o erro da generalização. Vou até mudar a corzinha aqui. Cometeu o erro da generalização com toda. Cita, com exemplo de conquista tecnológica, a poluição. Aqui não tem nada de generalização. Declara sua total aversão pelas conquistas tecnológicas. Mais uma vez, geralmente, quando aparece no Enem palavras como nada, ninguém, nunca, jamais, tudo, todo, sempre, geralmente essa opção está errada. Há exceções? Há. Mas aquele negócio, João acordou e foi para a padaria tomar café. Interpretação do texto. João sempre que acorda vai à padaria tomar café? João, quando acorda, nunca deixa de ir à padaria tomar café? Todas as vezes que todos que acordam vão à padaria tomar café? Ou seja, nós, como não queremos ter o trabalho de pensar muito sobre a realidade em que vivemos, nós, para argumentar, criamos generalizações o tempo todo.
É aquele negócio, você tá saindo com, não sei, usando um tênis. Ah, ninguém vai querer usar um tênis desse. Não, tem sempre alguém que queira. Ah, ninguém vai votar na presidenta agora com esse escândalo todo. Tem gente que vai. Então, esse discurso burro da generalização, ele faz com que a sua defesa de argumento se enfraqueça. E é essa percepção que você precisa ter para interpretar bem na prova do Enem. Informa que as conquistas tecnológicas poluem o ar que respiramos. Mais uma vez, nós temos aqui um processo de generalização. Então, vamos lá, Titio 2015, não é isso? Enem no coração. Continuando aí. Gente, vai ter aulão gratuito da UERJ, não é isso? Amanhã. Se você é do Rio de Janeiro ou de algum outro... É amanhã o aulão gratuito da UERJ? Disse? É ou não é? Então, você que vai fazer o vestibular da UERJ, ou você que vai fazer o vestibular em qualquer outra cidade, mas também quer conhecer características de questões, acompanhar resoluções de exercícios diferentes do padrão Enem, não é isso? Esteja conosco amanhã numa aula gratuita, num aulão gratuito. Nós vamos ter amanhã aula de História, deixa eu colar aqui, de 17 às 17h30 com o Paulo Aprígio. Nós vamos ter aula de Geografia com o meu lindo Robson Jorge, não é isso? De 17h30 às 18h. Vi uma foto do Robson Jorge criança, só tinha orelha, queixo e mais uma coisa que eu não vou dizer o que era, mas tinha. Enfim, quem investiu ali ganhou, hein, galera? Porque aquilo ali rendeu, hein? Era rendeu na poupança. Hoje, essa beleza, a formosura. Enfim, aula de biografia, ótimo. Biologia com o Adilson, que quer dizer, vai ser meia hora de aula para cada um? Quer dizer, só 15 minutos é o it's time. It's time! Quer dizer, só aí, né? 15. Física com Arthur Zisse, também Arthur está envolvido toda tecnologia aqui. Química com Luiz Cláudio, que vai, não é isso, titio? Português com o querido JJ, pode vir assistir, que é brilhante, titio, assina embaixo. E matemática com o Vilguice. Seu lindo! Vilg vai aparecer vestido de Cleópatra aí, mas eu não posso contar porque é surpresa. Não é isso? Olha, gente, alguém tem que parar o Vilg. Nefertiti. Uai, alguém tem que parar o Vilg. Vamos lá, então. 99. Queridos, outra coisa que você tem que se acostumar para fazer a prova do Enem é que é um texto, uma questãozinha. Um texto, duas questõezinhas. Então, a coisa da paciência tem que te acompanhar. Não tem jeito. Prova da UERJ, não. Você tem um texto, 5, 6 questões. Né? FUVEST. Enfim, agora, Enem, o padrão é esse. No máximo, 2 questões para cada texto. Vamos lá, então. Fumo. Outro de Mariana Jacó. A despeito de todos os esclarecimentos contidos em publicações médicas, divulgados à exaustão pela mídia e objeto de campanhas governamentais, o tabagismo continua bastante difundido entre os jovens, adultos e idosos de ambos os sexos. Ao penetrar nos pulmões, no sangue e nos tecidos, o fumo, sendo poderoso oxidante celular, acelera o processo de envelhecimento. Ao contrair os vasos sanguíneos, aumenta a gordura do sangue, afeta o sistema circulatório, tira o viço da pele e contribui para o aparecimento de rugas precoces. Uma das principais toxinas do fumo é o óxido de carbono, que reduz, olha aí, titio no sono, que reduz a capacidade de oxigenação das células e nos empobrece em vitaminas, especialmente C, B e E. Pessoas que fumam um maço ou mais de cigarros por dia correm 2 vezes mais o risco de morrer de doenças do coração, efizema pulmonar, câncer pulmonar, câncer de boca, de língua, de garganta e de estômago do que os fumantes de cachimbo. Isso não significa que estejamos, de alguma forma, preconizando o uso do cachimbo, a despeito de seu charme. Diz a autora que tem charme em fumar a coisa do cachimbo. Quem suporta essa vida, gente? Que charme é esse que tem? Se ainda fosse o charme... Diretor, existe charme em fumar cachimbo? Charme? É.
A autora do texto falou que ela tem um charme fumar o cachimbo. Será que é aquele negócio assim, tipo Sherlock Holmes? Aquilo não era cachimbo, não era que ele fumava? Era cachimbo? Hein? Será que ela é do santo, da corimba? Será que é isso ou não? Vamos lá então. Ai, já que é pra... Eu já ficava com charuto. Enfim, era um charutão. Olha aí. Recentemente, o câncer de pulmão na mulher vem tentando ultrapassar, é isso? As estatísticas das de seio causa... Olha só, hein? Vou até ler de novo. Recentemente, o câncer de pulmão na mulher vem tentando ultrapassar as estatísticas das de seio. Causa mais frequente de morte de mulheres adultas. Felizmente, há melhora de estado de saúde de pessoas que deixam de fumar. Olha aí, antes que as doenças causadas pelo fumo se instalem no organismo de forma inexorável. Isso aí. Lindo. A ideia básica do primeiro parágrafo do texto é: o fumo está bastante difundido entre os jovens graças a campanhas governamentais. Apesar das ações contrárias, o tabagismo continua bastante presente em todas as idades e sexos. Todos os brasileiros fumam, apesar das campanhas contrárias e das doenças provocadas pelo uso de cigarro. O governo e os médicos encontram-se bastante preocupados com o uso indiscriminado do cigarro. Muitos jovens e idosos fumam, mas as mulheres sofrem mais com a difusão do tabagismo. Então, vamos voltar lá para o texto. Apesar de todos os esclarecimentos, não é isso? A despeito de, que vale apesar de, contidos em publicações médicas divulgados à exaustão pela mídia e objeto de campanhas governamentais, o tabagismo continua bastante difundido entre os jovens, adultos e idosos de ambos os sexos. Ou seja, a ideia básica do primeiro parágrafo é de que, apesar das ações contrárias, o tabagismo continua bastante presente em todas as idades e sexos. Foi ou não foi? Posso seguir? Então vamos lá, Titio. Continuando. Questão 100. A despeito de todos os esclarecimentos contidos em publicações médicas, o item em que se manteve o sentido original do texto é: contanto que as publicações médicas contenham todos os esclarecimentos, embora as publicações médicas não contenham todos os esclarecimentos, mesmo que as publicações médicas contenham todos os esclarecimentos, visto que todos os esclarecimentos estão contidos em publicações médicas, se todos os esclarecimentos estivessem contidos em publicações médicas. Então, vamos lá com o Titio. Mesmo que publicações médicas contenham os esclarecimentos. Professor, não entendi. Então vai entender agora. A despeito de equivale a apesar de. Ou seja, apesar de ou a despeito de é conjunção concessiva. Contanto que é condicional. Embora é concessivo. Mesmo que é concessivo. Visto que é explicativo causal. Se todos, condicional. É isso aí, diretor. Condicional. Ora, já eliminei as letras A, D e E. Por quê? Ele quer que a gente mantenha o sentido original. Então, eu preciso procurar uma outra concessiva aqui. Ok? Embora as publicações médicas não contenham todos os esclarecimentos, mesmo que as publicações médicas contenham todos os esclarecimentos. Aqui eu estou dizendo, apesar dos esclarecimentos contidos em publicações médicas, é uma concessiva afirmando que haja o esclarecimento na publicação. Na B, eu tenho uma concessiva que nega que haja todos os esclarecimentos, não é isso? Na publicação médica. Então, concessão afirmando que há o esclarecimento, eu só tenho na C
de Caio Castro. Não é isso ou não? Então, vamos lá com o Titio. Resposta certa, letra C. Esconde a lousa. Se todos fossem no mundo iguais a você. Vamos lá, então. Há poucos dias... Drogas. A mídia está... Está onde? Está dentro. Eugênio Butch. Olha aí. Há poucos dias, assistindo a um desses debates universitários que a gente pensa que não vai dar em nada, ouvi um raciocínio que não me saiu mais da cabeça. Ouvi-lo de um professor brilhante, é bom que se diga. Ele se saía muito bem, tecendo considerações críticas sobre o provão. Aliás, o debate era sobre o provão, mas isso não vem ao caso. O que me interessou foi um comentário marginal que ele fez e o exemplo que escolheu para ilustrar seu comentário. Primeiro, ele disse que a publicidade não pode tudo, ou melhor, que nem todas as atitudes humanas são ditadas pela propaganda. Sim, a tese é óbvia, ninguém discorda disso. Mas o mais interessante, olha aí, veio depois. Para corroborar sua constatação, o professor lembrou que muita gente cheira cocaína. Olha aí, viciado, sem vergonha. Muita gente cheira cocaína. E, no entanto, não há propaganda de cocaína na TV. Qual a conclusão lógica? Isso mesmo. Nem todo hábito de consumo é ditado pela publicidade. A favor da mesma tese, poderíamos dizer que muitas vezes a publicidade tenta e não consegue mudar os hábitos do público. Inúmeros reforços publicitários não resultam em nada. Continuemos no campo das substâncias ilícitas. Existem insistentes campanhas antidrogas nos meios de comunicação. Algumas um tanto suporíferas, outras mais terroristas, e todas fracassam. Moral da história, nem que seja para consumir produtos químicos ilegais, ainda somos minimamente livres diante do poder da mídia. Temos alguma autonomia para tomar nossas decisões. Tudo certo? Creio que não. Concordo que a mídia não pode tudo. Concordo que as pessoas conseguem guardar alguma independência em sua relação com a publicidade. Mas acho que o professor cometeu duas impropriedades. Anunciou uma tese fácil demais e, para demonstrá-la, escolheu um exemplo ingênuo demais. Embora não sejamos um comercial... Deixa eu colocar aqui mover barra para cima. Embora não vejamos um comercial promovendo explicitamente o consumo de cocaína, ou de maconha, ou de heroína, ou de crack, a verdade é que os meios de comunicação bombardeiam durante 24 horas por dia com a propaganda não de drogas, mas do efeito das drogas. A publicidade, nesse sentido, não refreia, mas reforça o desejo pelo efeito das drogas. Por favor, não se pode culpar os publicitários por isso. Eles, assim como todo mundo, não sabem o que fazem. Muito interessante esse texto que traz uma reflexão mais madura sobre o papel da mídia em relação ao que se veicula de informação sobre droga, prevenção de droga e apoio às drogas. Voltando para cá, com o Titio. Vou botar aqui, esconder a lousa. Drogas, a mídia está dentro. Com esse título, o autor condena a mídia por sua participação na difusão do consumo de drogas, mostra que a mídia se envolve de algum modo com o tema das drogas, faz um jogo de palavras denunciando o incentivo ao consumo de drogas pela mídia, demonstra a utilidade da mídia em campanha antidrogas, indica que a mídia é bastante conhecedora do tema drogas. Vamos lá então. Nossa resposta certa é C de casa. Faz um jogo de palavras denunciando o incentivo ao consumo de drogas pela mídia. Por que isso, professor? Simples. Porque a mídia, mídia é tanto a propaganda quanto a notícia. A mídia não incentiva a droga por meio da propaganda, mas ela incentiva a droga por meio da notícia ou por meio da propaganda dos efeitos.
Percebeu ou não? É aquele negócio, eu não mando ninguém beber, não faço comercial incentivando ninguém a beber refrigerante, mas eu faço comercial descrevendo os efeitos nocivos do refrigerante. Tem sempre um doido que se interessa por aquilo ali. O apagamento da mídia, em alguns casos, é mais favorável a se banir um elemento do que a sua propaganda negativa. Como isso é uma visão de parte da sociedade, hoje ainda não se sabe. Se um político fala uma besteira, aquela besteira deve ser veiculada pelo jornalista, ou ela não se deve dar ouvido àquilo para que ele não encontre outros elos de mente fraca com ele na sociedade para reforçarem o seu poder político. Enfim, portanto, condena a mídia, olha ali, ele não está condenando, por sua participação na difusão do consumo de drogas. Não é o consumo, é o efeito, não é isso? Mostra que a mídia se envolve de algum modo com o tema das drogas. A mídia está junto, não é o mote, não é isso, do texto. No jogo de palavras, o incentivo do consumo de drogas pela mídia demonstra a utilidade da mídia em campanhas antidrogas. Quer dizer, é a não utilidade que é defendido. Indica que a mídia é bastante conhecedora do tema das drogas, o que também, enfim, já está implícito em tudo, mas não é a contribuição do título do texto. Continuando aí. A expressão destacada, que tem seu significado corretamente expresso, é que a gente não pensa que não vão dar em nada, que não vão dar, ou melhor, que não vão chegar a ser publicados. Ouvi um raciocínio que não me saiu mais da cabeça, que me deixou com dor de cabeça. O debate era sobre o provão, mas isso não vem ao caso, tem pouca importância. Um professor brilhante, é bom que se diga, é importante destacar isso. Ele se saía muito bem, ele se desviava do assunto principal. Resposta certa. Um professor brilhante, é bom que se diga. Quer dizer, é bom destacar isso. Professor, vamos comentar as outras. A gente não pensa que não vão dar em nada, que não vão chegar a ser publicados. Não dar em nada quer dizer não gerar consequências. Não quer dizer exatamente de não ser publicados. Que não me saiu mais da cabeça, que me deixou com dor de cabeça. Também não há relação direta. Sair da cabeça está no pensamento, sentir dor é outra coisa. O debate era sobre o provão, mas isso não vem ao caso. Tem pouca importância. Não. O caso, enfim, o fato de uma informação não estar diretamente veiculada a um tema, não quer dizer que aquilo seja de pouca importância. Aquilo pode ter importância sim, só não tem relevância para aquele aspecto. Ele se saía muito bem, ele se desviava do assunto principal. Não, sair-se muito bem é ser feliz alcançando seus resultados. Não quer dizer que você vai se desviar. Ok ou não ok? Alguma pergunta até aí? Como é que estamos? Tranquilo. Galera, Titio prometeu mostrar a vocês o nosso intervalice. Olha, intervalice não. A nossa propagandice. Não foi? O que foi gravado com croma, com não sei o quê. Só que a direção barrou. Pode falar o nome do povo, não pode divulgar na mídia, não pode falar não, né, o nome de Roberto, Renata, ninguém pode citar aqui, né? Então não vou contar que, né, a Renatice, né, embarreirou o negócio, por enquanto. Podia botar uma hashtag aí, libera, né? Libera, enfim, libera a propaganda para poder vocês verem a nossa para vocês verem o nosso comercial. Beijo, Titi, vamos ao intervalo. Com dificuldades em entender Descartes, a história do Brasil e sua expansão geográfica? Venha para o ProEnem. Aulas de segunda a sexta-feira, das 19h30 às 21h30. Sempre com os melhores professores. Laira Pinheiro dá um show em filosofia e sociologia. Leandro Almeida ultrapassa as divisas expandindo o seu conhecimento. Robson Jorge traz tudo o que há de mais novo acontecendo. Paulo Aprígio te leva numa incrível viagem no tempo. Esse é o ProEnem, fazendo sempre você e além. Venha participar. E aí, galera? Precisando de um empurrãozinho nos estudos? Cansado de tentar?
tentar e não entender aquele exercício? Nós aqui no ProEnem temos os melhores professores à sua disposição. Tudo no alcance das suas mãos. Aqui na internet. Com uma agenda repleta de horários. Para você escolher! Além, é claro, de aulas particulares. Não deixe de dar aquele up nos seus estudos. Venha para a Monitoria ProEnem, a sua chance de se dar bem. Suzana, qual a diferença entre o pachorrento e o pacóvio ao considerarem uma irrupção amaríssima cogitar acerca das permutas sígnicas do nosso próprio código linguístico? Rômulo, o diernamente é relevante para escrutar o idioma, não com finalidade pernóstica ou pedante, mas para não tergiversar ou ruar ao se deparar com os percalços da língua portuguesa. Isso mesmo. Não entendeu nada, não é mesmo? Pois se para você estudar língua portuguesa é isso, você está muito enganado, porque aqui você vai conhecer a professora Suzana Traiano, o maior conhecimento da sala de aula e a melhor didática do universo online. E com Rômulo Bolivar, simplesmente o melhor professor de língua portuguesa do Brasil. ProEnem, porque aqui a gente fala a sua língua. Rapaziada, tudo bem? Eu sou o professor Gil. E eu sou o professor Viug. E a gente está aqui para ensinar toda a matemática necessária para você passar pro Enem. Porque você já estudou física, química, biologia, mas todas essas perfumarias não servem para nada. O importante mesmo é a matemática. A essência de tudo é a matemática. Você vai aprender análise combinatória, vai aprender trigonometria, geometria espacial, PA, PG, sistemas lineares. Tudo isso com o Viug. Não, tudo isso com o Gil. Não, tudo isso com a gente. A gente gente vai preparar você pro Enem. Beleza? E lembra sempre, mais vale uma boa ideia do que 40 fórmulas. E filósofo. Quer saber a diferença entre mágica e física de verdade? Vem pro ProEnem.
Carro de mão, tá, tararara, carro de mão, tá, tararara, carro de mão, tá, tararara, carro de mão, tá, esquindim. Vamos lá então, Titi já, Titi vai passar uma disso daqui a pouco, hein, Titi sai daqui. Vamos lá então, alguns esclarecimentos para os nossos alunos que estão falando no Twitter e no Facebook, não é isso? FB. Primeiro, quando é que sai o resultado do Simuladice? O resultado sai no dia 15/6. É que dia, diretor? Segunda-feira? Dia 15? Muito bem. 15, vamos fazer aqui uma... Yes. É isso? Pode fazer o simulado de novo? Acontece o seguinte, o simulado aconteceu nos dias 6 e 7. Depois ele foi liberado para ser feito novamente nos dias 9 e 10. Então, já teve a primeira, já teve a segunda chance. Professor, então nunca mais eu vou conseguir, né, ter essas questõezinhas, testar o meu conhecimento, coitadinho de mim. Não, nós vamos deixar para você disponível lá em PDF a questão com gabarito, aí você faz, né, isso, acerta tudo, mas aí a contagem de acerto, aí você mostra para sua mãe e diz que você acertou tudo, tá bom? Então, muito bem. Deixa eu ver aqui mais o que. É isso. Renatice, não vai liberar o comercialzinho por enquanto, não é isso? Mas não posso falar que ela falou isso, porque ela já vou pra rua, não é isso? Já vou voltar de Salvador desempregado, olha aí. Então, muita atenção, Titi. O que acontece? Como esse comercial ficou muito interessante, não é isso? O nosso diretor chocou a sociedade, né? Isso, sapateou na cara da sociedade, ficou coisa muito interessante. A gente vai fazer uma campanha na mídia para poder divulgar esse comercial. Não pode ser só uma coisa, vamos mostrar, não libera, vai liberar, né? Não pode, tem que ter todo uma aproximação, um namoro, todo um contexto. Mas como é que tá o comercial? Mas eu vou contar, porque podia ter pelo menos... Não tem como fazer um trailer, um making-off? Você não gravou material para isso não, Brasil? A gente podia liberar Viúg vestido de Cleópatra, não é isso? Lápis preto aqui, aquela roupa assim. Aí diz ele que era um faraó. Mas de faraó não tinha nada. Era Nefertiti, a deusa do rio Nilo, não é isso? Aí, depois tem quem? O Paula Prígio, não é isso? Paula Prígio, Indiana Jones, assim, aquela cara de doido que ele tem, serviu para o comercial, encaixou o personagem. Aí, tudo meio que a personalidade, né? O Leandrinho, não é isso? De geografia, que tava de turista. É outro que vive viajando. Você pode dar na sexta-feira, não posso, estou num congresso em Cuba, não pode, também é bem a cara dele. O diretor ele foi aproveitando a personalidade da pessoa, não é isso? Aí já eu tô assim mesmo, né? Com isso aqui, é o que tinha para hoje, porque, enfim, e você tem também o Adilson, é outro também que estava meio apagadinho, mas a gente é assim. O diretor é muito sábio, para eu não apagar ninguém, aí ele me deixou de calça jeans e blusa cinza. Todo mundo arrumado e eu desse jeito, né, que você está percebendo aí. Voltando para cá para nossa correção. Questão 107, pertinente ao nosso último texto, The Last One. Come on, baby. Primeiro, ele disse que a publicidade não pode tudo, ou melhor, que nem todas as atitudes humanas são ditadas pela propaganda. A expressão, ou melhor, indica o quê? Retificação, esclarecimento, alternância, incerteza? Resposta certa, retificação. Ou seja, esse ou melhor é usado para você fazer uma correção. Nossa, ontem no almoço eu comi 3 folhas de alface. Ou melhor,
4. O ou melhor é uma correção. E uma palavra elegante para correção é justamente a retificação. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Carlos Drummond de Andrade. Atenção, titio. Em relação às formas verbais destacadas, pode-se afirmar o quê? Letra A. Os verbos são todos transitivos diretos e estão no pretérito imperfeito. B de bolas. Os verbos são todos transitivos diretos, embora o objeto direto não esteja expresso, e os verbos estão no pretérito perfeito. C. O primeiro e o segundo verbos são transitivos diretos e os últimos são transitivos indiretos e estão no pretérito mais que perfeito, que é o plus qu'un parfait no francês. D. Todos os verbos destacados são intransitivos e estão no pretérito perfeito. E. Todos os verbos são de ligação e estão no presente do indicativo. Vamos voltar o texto para analisarmos melhor. E agora, Josie? Não é isso? E agora, José? A festa acabou. Então aqui eu posso dizer que a festa é o meu sujeito, é o sujeito da ação, porque não tem complemento, acabar dela mesma. Então eu tenho verbo intransitivo. A luz apagou. Se eu digo alguém apagou a luz é objeto direto. Mas aqui eu estou dizendo que a luz apagou. Então a luz é o sujeito e o apagou continua como verbo intransitivo. O povo sumiu. Mais uma frase em que o povo é sujeito e o sumiu vai ser verbo intransitivo. A noite esfriou. Mais uma forma verbal sem complemento apresentado. Eu estou aqui, mais uma vez, diante de verbo que? Intransitivo. Nós estamos juntos? Então, eu posso dizer que todos os verbos são intransitivos. Acabou, está em que tempo? Pretérito perfeito do indicativo. Então, qual é a resposta certa? Vamos ver aqui. Esconder lousa. Todos os verbos destacados são intransitivos e estão no pretérito perfeito. Ok ou não ok? Então, vamos lá. Ouvi dizer que são miragens, noites com sol. Ok. Entre o bem e o mal. Marisa Lajolo, Histórias sobre Ética, coleção para gostar de ler, da editora Ática. Atenção, titio. Olho no texto. Todos nós, né, mulheres e homens, adultos e jovens, passamos por boa parte da vida tendo de optar entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Na realidade, entre o que consideramos bem e o que consideramos mal. Mas apesar da longa permanência na universalidade da questão, o que se considera certo e o que se considera errado muda ao longo da história e ao redor do globo terrestre. Ainda hoje, em certos lugares, a pena de morte autoriza o Estado a matar em nome da justiça. Em outras sociedades, o direito à vida é inviolável e nem o Estado nem ninguém tem direito de tirar a vida alheia. Tempos atrás, era tido como legítimo espancarem-se crianças, escravizarem-se povos, mutilarem-se mulheres. Nesta virada do século, embora se saiba de casos de espancamento de crianças, de trabalho escravo e de violência contra mulheres, todos esses comportamentos são publicamente condenados na maior parte do mundo. Mas a opção entre o certo e o errado não se coloca apenas na esfera de temas polêmicos que atraem os holofotes da mídia. Muitas e muitas vezes é na solidão da consciência de cada um de nós
homens e mulheres, pequenos e grandes, que certo e errado se enfrentam. A ética é o domínio desse enfrentamento. Nem sempre, no entanto, as decisões entre certo e errado, bem e mal, dizem respeito a fazer ou não fazer determinada coisa, praticar ou não praticar determinado ato. Nossas decisões éticas ficam muitas vezes afetas apenas a juízos e opiniões. Ou seja, agimos e pensamos segundo o nosso senso ético. De acordo com o primeiro parágrafo, os conceitos de certo e errado, bem e mal, são inquestionáveis, variam na razão direta das pessoas, não variam na razão inversa dos homens, são mutáveis e efêmeros ou dependem do estado de espírito das criaturas. Vamos voltar aqui, olha só. Todos nós, homens e mulheres, adultos e jovens, passamos boa parte da vida tendo de optar, ele quer o primeiro parágrafo, né? Então, muito bem. Entre o errado, o certo, na realidade, entre o que consideramos bem e o que consideramos mal. Mas apesar da longa permanência, da universalidade da questão, o que considero certo, o que considero errado, muda ao longo da história e ao redor do globo terrestre. Então, o conceito de bem e de mal é mutável. Estamos entendidos ou não? Então vem com o titio. Variam, não variam, são mutáveis ou dependem? São mutáveis e efêmeros. Estamos juntos ou não? Por quê? São inquestionáveis. Isso não pode porque a própria autora questionou. Variam na razão direta das pessoas. Não é isso? Aqui a gente está dizendo que não é só o sentimento da pessoa, é no tempo, não é isso? No espaço, nos lugares, no contexto. Não variam na razão inversa dos homens. Aqui não tem lógica. São mutáveis e efêmeros, quer dizer, passam. Dependem do estado de espírito das criaturas. Dependendo do estado de espírito, quer dizer que a mesma pessoa mudou de ideia, ou então mudou. Não é isso que o texto diz. Quer dizer, se hoje eu tenho uma maturidade, amanhã eu tenho outra, hoje o que é bom e ruim para mim, amanhã pode não ser bom e ruim mais. Estamos entendidos? Então, continuando aqui, resposta certa ficou, pulou a questão, parou, D de dado, são mutáveis e efêmeros. Continuando, titio. Também pode ser depreendido do texto que a ética é inerente aos adultos, que a noção de ética se aprimora com a velhice, que existe um tipo de ética para cada faixa etária, que as crianças estão dispensadas da ética, que a ética é fundamental para a vida comum. Também pode ser depreendido do texto que a ética é fundamental para a vida comum. Ainda que a ética mude, o enfrentamento ao longo da vida, de acordo com os contextos de bem e de mal, de ruim, enfim, esse é o processo que vai nos acompanhar e que é inerente ao ser humano. Isso de acordo com o texto. Assinale o fato histórico brasileiro que, segundo o texto, teria servido à época em que ocorreu para tentar corrigir uma distorção ética. Proclamação da República, abolição da escravatura, independência do Brasil, dia do fico, ou abertura dos portos às nações amigas. Segundo o texto, teria servido à época em que ocorreu. Então, nós vamos falar sobre a abolição da escravatura. Não é isso? Base textual. Continuando. Ética e jornalismo. O jornalismo não pode ser despido de opinião política. A posição que considera o jornalista um ser separado da humanidade é uma bobagem. A própria objetividade é mal administrada, porque se mistura com a necessidade de não se envolver, o que cria uma contradição na própria formulação política do trabalho jornalístico. Deve sim ter opinião, saber onde ela começa e onde ela acaba, saber onde ela interfere nas coisas ou não. É preciso ter consciência. O que se procura hoje é exatamente tirar a consciência do jornalista. O jornalista não deve ser ingênuo, deve ser cético. Ele não pode ser impiedoso com as coisas sem um critério ético. Nós não temos licença especial dada por um xerife sobrenatural para fazermos o que quisermos.
O jornalista é um meio, olha, o jornalismo é um meio de ganhar a vida, um trabalho como outro qualquer, é uma maneira de viver, não é nenhuma cruzada. É por isso você faz um acordo consigo mesmo. O jornal não é seu, é do dono. Está subentendido que se vai trabalhar de acordo com a norma determinada pelo dono do jornal, de acordo com as ideias do dono do jornal. É como um médico que atende a um paciente. Esse médico pode ser fascista e o paciente comunista, mas ele deve atender do mesmo jeito e vice-versa. Assim, o totalitário fascista não pode propor no jornal o fim da democracia, nem entrevistar alguém e pedir: o senhor não quer dizer uma palavrinha contra a democracia? Da mesma forma que o revolucionário de esquerda não pode propor o fim da propriedade privada dos meios de produção. Enfim, para trabalhar em jornal é preciso fazer um armistício consigo próprio. Vamos com o titio a questão. Assinale a alternativa que se pode depreender do texto. O jornalista é um ser especial? Todos os jornalistas são conscientes de sua função social? Os médicos cuidam do corpo enquanto os jornalistas cuidam da alma das pessoas? O sucesso profissional de um jornalista está na razão direta de sua vivência com os comunistas? O jornalista não deve interferir na opinião dos entrevistados. Resposta certa, letra E. Estamos juntos? Posso seguir? Então vamos lá. 113. O jornalista não deve ser ingênuo, deve ser cético. Apesar da construção da frase, o jornalista, ou melhor, o adjetivo em negrito não significa o antônimo de ingênuo. Na verdade, uma pessoa cética é aquela que faz o quê? Duvida de tudo, é descrente, só acredita vendo, que se emociona facilmente, que não leva desaforo para casa, que acredita em tudo e em todos, ou que nunca se deixa levar pela opinião dos jornalistas. Ai, 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 viu, gente? O cético é aquele que duvida de tudo, que é descrente, que só acredita vendo. Né? Homem de pouca fé, esse é o exemplo do cético. Estamos juntos? Posso seguir? Tem pergunta aí, diretor? Como é que tá o negócio? Nothing at all? O Twitter, o Facebook, como é que estão as nossas... Né? Não chegou carro, um pombo correio, não tem um corvo. Lá no Game of Thrones é o corvo que manda a mensagem. Ninguém mandou um corvo? Não. Nothing at all? Então, muito bem. Segundo o texto, a ética é um dom que já nasce com cada pessoa, é assimilada ao longo da vida, deve permear a atividade jornalística, faz parte do cotidiano de comunistas e fascistas, pode ser dispensada pelos jornalistas em nome de uma boa matéria. Deve permear a atividade jornalística. Tudo bem até aí? Foi ou não foi? Até que essas aqui estão mais fáceis. Como é que tá a hora aí? Tá na hora de acabar? Time's over. Então tá bom. Vamos deixar isso aqui para depois vai ver o gabarito vai aparecer simulado. Ou melhor, o simulado vai aparecer com o gabarito já na segunda-feira. O PDF vai estar à sua disposição e... Beijo do titio, nós nos encontramos daqui a pouco na aula de redação. Ok ou não ok? Então, beijo do titio e até mais. ProEnem, a preparação que vai além.